Oi, aqui é a Brenda de novo. E sim, vamos ter speed paint de fundo hoje também, mas não vai ser o vídeo inteiro. Esse desenho aí é de uma trend antiga que eu vi e resolvi fazer. O tema é: e se eu fosse um vilão da Disney? Achei legal escolher o Scar do Rei Leão por causa das minhas tranças. Mas vamos falar do que precisamos para começar a fazer sua primeira visual novel usando as engines Unity e Ink. Como eu disse na introdução dessa série, eu já tenho o roteiro completo, ou seja, eu já sei tudo o que vai acontecer em questão de história, quantas cenas e quantos personagens serão, e eu também já tenho o design dos personagens. Isso é importante porque assim eu sei qual estilo de arte que o jogo vai seguir. Uma temática meio arte nouveau à la Halloween. Para a sua visual novel, você pode também definir um estilo de arte primeiro e depois pensar nos personagens. A ordem depende do seu processo de criação. O importante mesmo é que algum estilo esteja definido. Assim, a criação das telas que vamos ver será muito mais fácil. Para que os jogadores possam usufruir da sua visual novel, eles primeiro precisam ver o que está acontecendo. Faz sentido? Isso é feito através das telas do jogo. Então, no próximo tutorial, quando formos abrir o Unity, a primeira coisa que faremos é criar essas telas. E por questão de organização, vamos agora criar um mapa de telas. Mas Brenda, o que é um mapa de telas? Um mapa de telas é um mapeamento de todas as telas e botões que existem e para onde eles vão. É como se fosse um mapa do jogo, só que para o jogo. Qual é a primeira tela que aparece para a gente quando o jogo carrega? Geralmente é o menu principal. Agora vocês vão pausar esse vídeo, vão pesquisar na internet afora diferentes telas de menu principal e vão observar quais são os principais botões e depois vocês voltam aqui. Já foi? Já voltou? Beleza! Perceberam que apesar de existirem inúmeros modelos de tela, a maioria possui alguns botões em comum? Pois é, pare um pouco e reflita. Quais os tipos de botões eu quero na minha tela inicial? Vai ter tela de créditos? Vai ter uma galeria de imagens desbloqueadas? Vai ter um histórico da história já jogada? Vai ter uma tela de jogos salvos? Eu quero que vocês peguem o papel, a caneta, o bloco de notas do celular, computador, notebook, o que for, e anotem isso em um lugar que vocês sabem que não vão perder. Lembre-se, esse é o mapa do seu jogo. Se quiser navegar por ele com facilidade, você vai precisar disso. No meu caso, eu vou escrever aqui o título, menu principal, e vou listar todos os botões que o meu menu vai ter. Novo jogo, galeria, jogo salvo, controles, configurações e sair. A partir daí, nós vamos ramificando as telas. O botão de novo jogo faz o quê? Vai para a tela da visual novel. E quais os botões existem nessa tela? Aqui no meu caso, só o menu. Então, é só esse que vai para a segunda listinha. Voltando para a lista do menu principal, o outro botão é a galeria, que vai abrir uma nova tela mostrando as imagens desbloqueadas. Então, eu coloco o título aqui, Galeria, e listo todos os botões que vão aparecer. Minha galeria só vai ter uma página de imagens, que no caso é um quebra-cabeça que se completa. Mais para frente falaremos sobre isso melhor. O que importa aqui são os botões que essa tela vai ter. As imagens, quando desbloqueadas, podem ser ampliadas e eu também tenho o botão de voltar. O botão de jogo salvo abre outra tela que o jogador pode continuar da onde salvou. Como a minha história é pequena, eu vou deixar só 3 slots e o botão de voltar. Controles.
O único botão é o de voltar, já que essa tela é só para visualização de informações. Configurações. Por enquanto, eu só estou lembrando do som, idiomas e do botão de voltar. Qualquer coisa a gente adiciona mais quando for mexer aqui. Na tela de créditos, como o jogo é mobile, além dos créditos, eu também vou colocar um botão que redireciona para a rede social da empresa, além do botão de voltar. O botão de sair fecha o jogo, então eu não preciso fazer nenhuma lista. E com isso, temos aqui a tela principal e todas as telas que podem ser acessadas por ela. Vocês vão fazendo isso para todos os botões, até que o seu jogo não tenha mais tela para aparecer. Pode parecer um pouco confuso no começo, então vou fazer mais uma vez para vocês entenderem melhor. A primeira tela que listei depois do menu principal foi a tela da Visual Novel. E quais foram os botões que eu listei nela? Nesse jogo, só o menu. Então, da tela da Visual Novel, eu posso acessar o menu que tem os seguintes botões: salvar jogo, menu principal, configurações, histórico e galeria. Notem que aqui eu repeti algumas telas. É normal elas serem acessadas por locais diferentes. Então, toda vez que terminarem de listar os botões de uma tela, eu recomendo vocês fazerem uma marcação para não repetirem nada. Vocês vão fazer isso até terminarem de mapear todas as telas. O vídeo de hoje foi mais curto, mas fica aí de dever de casa para vocês terminarem esse exercício. Ele é meio chatinho de fazer, mas vai economizar muito do seu tempo e da sua paciência quando o jogo estiver em um estado mais avançado. Boa sorte com a criação do seu mapa e no próximo vídeo vamos continuar nossa aula de telas, porém com o auxílio do Unity. Lembre-se de instalar esse engine quem ainda não instalou e se vocês ainda não se decidiram, tentem escolher um estilo de arte até lá. Beijinho, beijinho, tchau, tchau!